A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos felizes por mais uma poderosa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui para compartilharmos com os senhores e com as senhoras a poderosa palavra. Deus abençoe a sua vida. Você que tem assistido meus vídeos aí, muito obrigado mesmo por todos vocês que têm compartilhado e tem aí deixado aquele belezinha aí. Se você tem gostado desses vídeos, se inscreva, que a gente sabe que gosto é uma coisa que a gente não se discute. Cada um tem um gosto. Uns gostam, outros não gostam. Mas que Deus te abençoe da mesma forma. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Continue orando por mim, para que Deus dê vitória, que o meu objetivo é levar a palavra. O meu objetivo é ensinar a poderosíssima palavra. Hoje vamos falar sobre carta à igreja de Esmirna. Carta à igreja de Esmirna. Eu peço ao senhor, à senhora, por gentileza, pegar sua Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, verso 8. Apocalipse capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isso e diz: o primeiro e último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfemas dos que se diz judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer, se o diabo lançar algum de vós na prisão, para que sejais tentado, terão uma tribulação de 10 dias. Terão uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Senhores e senhoras, vou fazer um breve comentário na carta da igreja de Esmirna. Começando, já vamos falar o que significa Esmirna. Esmirna é uma palavra que significa mirra. Esmirna significa mirra. Mirra é uma resina aromática. Essa resina aromática, ela era colhida de uma planta existente na Arábia que transformava-se em perfume. Então, Esmirna significa mirra. Mirra era um perfume que era feito de uma casca de uma árvore, que era essa árvore extraída. Essa árvore era extraída da Arábia. Então, Esmirna significa mirra, que esse perfume na época era usado para embalsamar as pessoas da época. E nem quando Jesus estava no túmulo, Maria foi ali levar a mirra para poder embalsamar, perfumar o corpo, para que o mau cheiro não se exalasse do corpo na cidade. Então a gente vê aqui, pois bem, senhores, que Esmirna significa mirra por causa do processo que era para fazer, esse perfume. Então a igreja estava passando um processo muito grande. A igreja estava passando um processo muito grande. E esse processo que a igreja estava passando, senhores, era concernente ao processo de fazer a mirra. A mirra, que era um perfume, é de uma resina de casca de árvore da Arábia. Então tá aí o significado do nome Esmirna. Amém? Vamos seguir para frente? Outra coisa, o verso 8, capítulo 2, verso 8 diz: ao anjo da igreja. Eu já expliquei o que é o anjo da igreja. É uma forma simbólica para representar o pastor. Tudo que Deus tem para falar com a sua noiva, ele vai usar o pastor da igreja. É o responsável de Deus transmitir a ele a mensagem. Não é que Deus não usa os profetas, os seus vasos, não. Deus usa todos, mas o pastor é o responsável, que Deus entrega na mão dele a revelação para ele passar para a noiva do Cordeiro. Então todas as cartas que eu vou ler, você vai ver que está escrito ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isso, disse: o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Quando Jesus fala para esses crentes: eu fui o primeiro e o último que morri e revivi, que essa cidade de Esmirna era uma cidade que ela foi completamente destruída.
Essa cidade foi completamente destruída, mas depois ela foi reconstruída novamente. Então a primeira geração de crentes que passou por essa cidade foi totalmente destruída, porque a perseguição com essa cidade é como os irmãos vê hoje nos dias odiernos, naqueles países islâmicos. Os irmãos vê lá, os irmãos estão cultuando, os irmãos é morto no culto, é perseguido nesses países. Então Esmirna nessa época era da mesma forma. Então o Senhor Jesus disse: eu fui morto e reviver. A cidade de Esmirna foi destruída. Primeira geração de crentes que passou, todas morreram, mas Jesus falou: estou levantando uma nova geração. Fui morto, estou vivo. Está dizendo para a nova geração de Esmirna. Primeira geração que morreu, foram perseguidos, mas está levantando a nova geração. Vocês são a nova geração para anunciar o meu evangelho nessa cidade. Amém? Tudo bem até aí? Vamos lá. Capítulo 2, verso 9. A gente aprende 4 verdades na história de Esmirna. 4 verdades. Primeira verdade, Jesus diz assim: eu sei as tuas obras e tribulação. Jesus diz assim: eu sei as tuas obras e tribulação. Senhores, em primeiro lugar, eu quero vos falar que a tribulação é a ideia de tribulação é de aperto, é um sufoco, é esmagamento. Tribulação quer dizer sufoco, aperto, esmagamento. A igreja estava sendo espremida por um rolo compressor. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja e a força das circunstâncias procurava forçar a igreja a abandonar a sua fé. Os crentes em Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. De uma única vez, lançaram do alto de um monte Pagos, um monte chamado Pagos, lançaram de cima desse monte 1.200 crentes. De outra feita, lançaram 800 crentes. Os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. Cerca de 50 anos depois desta carta, o bispo de Esmirna também foi morto. Queridos, ser crente em Esmirna não era brincadeira, como hoje nos dias odiernos também não era brincadeira. Os crentes dessa cidade, diz a história que era uma cidade rica. Esmirna era uma cidade rica, mas a igreja de Cristo estava lá, era uma igreja sem recursos financeiros, era uma igreja pobre financeiramente, porque os imperadores não deixavam os crentes servir a Deus de uma forma em paz. Então os crentes morriam, mas não negava o nome de Jesus. Pois bem, o bispo dessa igreja, Policarpo, possivelmente que Policarpo tenha sido o bispo da igreja. Alguns comentaristas dizem que possivelmente Policarpo ele tenha sido o bispo dessa igreja. Policarpo foi um discípulo aí do apóstolo João, que João evangelizou, ganhou Policarpo para Cristo. O que acontece? Prenderam Policarpo, levaram Policarpo em plena arena e disseram: Policarpo, nega o nome de Jesus Cristo o poderoso. Policarpo, ele disse: há 86 anos eu sirvo e adoro a esse Cristo poderoso. Há 86 anos eu sirvo e adoro esse Cristo poderoso. Nega Policarpo esse Deus. Policarpo disse: eu não nego. E ele disse: vamos acender o fogo. E Policarpo disse: esse fogo aqui dura por um momento, mas o fogo do inferno dura eternamente. Acende logo esse fogo. E acender o fogo. E Policarpo estava sendo queimado
queimado pelo fogo, mas Policarpo caiu de joelho, Alabachúria Candorebai, caiu de joelho dizendo: glória ao Cordeiro de Deus poderoso. Policarpo morreu, mas morreu adorando e glorificando ao Cristo poderoso, que ele disse: esse fogo dura por um momento, mas o fogo do inferno dura eternamente. Prefiro ser queimado por esse fogo e naquele grande dia estar com Cristo de que ser queimado no fogo do inferno. Policarpo foi fiel até a morte e não negou o nome de Jesus. Irmão, seja fiel, não negue o nome do seu Deus, seja fiel, porque Deus terá uma recompensa para você. Glória a Deus. A perseguição era muito grande na cidade de Esmirna, mas os crentes eram fiel. Segunda verdade que a gente aprende aqui, abra sua Bíblia, capítulo 2, verso 9. Primeira verdade: sei as tuas obras e tribulação. Jesus sabia a luta que ele estava passando. Segunda verdade, Jesus diz: e pobreza. Jesus também conhece a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus disse: mas tu és rico. A igreja de Esmirna, essa igreja, ela estava passando por pobreza. Diz que a pobreza dos herminianos não advinha somente da sua situação econômica normal, mas do confisco de propriedade de bandos hóstios que os saqueava, da dificuldade de ganhar vida em um ambiente hóstil. A pobreza não é maldição. Pobreza não é maldição. A pessoa que não tem recursos financeiros, ela não está debaixo de maldição. A pobreza que esses crentes enfrentavam é que o imperador saqueava, mandava os soldados saquear todos os bens. Não tinha um crente empresário nessa cidade, porque ele saqueava as lojas, as casas. Eles não queriam que os crentes progredissem nem prosperassem. Então os crentes dessa cidade não tinham recursos, não tinham móveis, não tinha nada, porque o imperador mandava saquear, queimar, destruir tudo. Queria que os crentes desistissem de servir a Cristo. Mas mesmo sem os bens materiais, eles continuavam servindo a Cristo. E ele disse: Senhor, somos pobres. Jesus disse: não diga que sois pobres. Vocês podem não ter bens material aí em Esmirna, mas aqui no céu vocês têm uma mansão celestial. Aqui no céu vocês são ricos para comigo. Você pode não ter, irmão, recursos financeiros aqui na terra. Você pode não ter um carro do ano. Você pode não ter recursos financeiros, mas lá no céu você tem uma mansão celestial. Se alegre nesta manhã, meu irmão. Você tem uma mansão celestial. Em breve nós vamos morar em cidade de ouro, rua de ouro, tudo de ouro preparado por Cristo. Podemos não ter riquezas aqui na terra, mas temos uma riqueza no céu para a glória de Deus. O Senhor estava animando os crentes de Esmirna, dizendo: não baixa a cabeça, não se entristeça. Estou vendo o que vocês estão passando, o massacre, a perseguição, mas permaneça fiel à minha palavra. A terceira coisa que eles estavam enfrentando: primeiro, tribulação; segundo, pobreza; terceiro, e a blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Aqui no capítulo 2 e o verso 9 tem três verdades. A primeira verdade, capítulo 2, verso 9, Jesus disse: mas eu sei as tuas tribulações. Primeira verdade, tribulação. Segunda verdade, ele dizia que era pobre, mas Jesus disse: não diga que sois pobres, que vocês são ricos para comigo. A terceira verdade é a blasfêmias dos que se dizia ser judeus, mas não era, mas estava ali dentro da igreja para querer difamar, para querer pôr os crentes contra o imperador, para que o imperador matasse e destruísse os crentes. Em terceiro lugar, a igreja sofria difamação. Os judeus estavam espalhando falsos rumores a respeito dos cristãos. As mentes estavam sendo envenenadas. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. O diabo é acusador, ele é pai da mentira. Aqueles que usam a arma das acusações leviana são sinagoga de Satanás. Havia uma influente comunidade judaica em Esmirna. Eles não apenas estavam perseguindo os crentes, mas estavam influenciando os romanos a prender os crentes. Existia uma comunidade judaica em Esmirna, mas não era uma comunidade judaica dos judeus verdadeiros. Esse aqui eram os falsos judeus que estavam
filtrando-se dentro daquela igreja para levantar falso testemunho só para ver o imperador mandar os soldados fechar o culto, matar os crentes, destruir os crentes. Irmão, esses que são dessa forma, que ficam usando seus lábios para Satanás, são sinagoga de Satanás. Tem pessoas que estão na igreja, mas está ali para observar o que acontece, para querer prejudicar a igreja. Cuidado, você que está aí dentro da igreja, você que está servindo a Deus disfarçado, querendo prejudicar a igreja, cuidado que Jeová vai te pegar, rapaz. Cuidado, porque na casa do Senhor tem que entrar adorador, aqueles que é fiel a Cristo, aquele que busca a Cristo, aquele que glorifica o nome do Senhor. E esses falsos judeus eram a sinagoga de Satanás, que eles não entravam lá dentro para adorar, entrava para observar e para fazer calúnia para o imperador, para poder ver os crentes morrer, os templos ser destruídos. Cuidado com esses que usam os lábios para falar coisas contra a obra de Deus. Cuidado aqueles que se levantam contra a obra de Deus, porque o preço é grande. Aí a gente vê agora, aqui em quarto lugar, a igreja estava sofrendo prisão. Capítulo 2, verso 10. Nada temas das coisas que há de padecer, que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, terei uma tribulação de 10 dias. Terei uma tribulação de 10 dias. Os crentes estavam sendo presos. As prisões daquela época, eles eram jogados lá no chão frio. Eles não tinham alimento propício. Era um sofrimento muito grande. Eles eram humilhados, massacrados. Tudo isso por amor à palavra. E Deus do céu olhou para a cidade de Esmirna, viu esses crentes fiel a eles, sofrendo perseguição, sendo presos, sendo humilhados. Mas os crentes não negavam o nome de Jesus Cristo poderoso. Hoje o que observa os crentes, qualquer coisinha quer negar o nome de Jesus, qualquer prova quer parar de servir a Cristo. Ei, irmão, olha para a carta, a igreja de Esmirna sofria perseguição, humilhação, prisão, mas não negava o nome de Jesus, permaneceu fiel para a glória de Deus. Mas deixa eu fazer uma observação aqui que você vai, isso é importante. O texto do capítulo 2, verso 10 diz: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, tereis uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias, irmão, aqui é simbólica. Essa tribulação de 10 dias é simbólica. É simbólica. Por que simbólica? Porque atrás dessa tribulação de 10 dias, essa tribulação de 10 dias não era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não. Essa tribulação de 10 dias representa 10 imperadores, que esses 10 imperadores que passou naquela época da governabilidade de Roma, perseguiram os crentes de Esmirna e massacraram. A gente vê o primeiro imperador, Nero. Nero era endemoniadíssimo, foi um dos piores imperadores. Nero comia carne de ser humano, ele se vestia com roupa de animal, ia lá, comeu a carne dos cristãos, que era lançado na arena para os leões estraçalhar os cristãos na arena. Os cristãos eram mortos na arena, e Nero diz a história que ele chegou a comer carne de cristãos vestido com roupa de animais. Nero foi um dos primeiros imperadores de Roma. Nero reinou do ano 54 a 68. Nero reinou 14 anos. O segundo imperador, Domiciano, reinou do ano 81 a 96. Reinou 15 anos, perseguiu a igreja. Trajano reinou de 98 a 117. Reinou 19 anos, perseguiu a igreja de Esmirna e matou muitos cristãos. Antônio Opio reinou de 138 a 161, reinou 23 anos, perseguiu os crentes de Esmirna e matou. Marco Aurélio reinou de 161 a 180, reinou 19 anos, perseguiu e matou os crentes. Sétimo Severo reinou de 193 a 211, perseguiu os crentes e também matou, reinou 18 anos. Maximino reinou de 235 a 238, Maximino reinou aí Maximino reinou 3 anos. Maximino reinou 3 anos. Décio reinou de 249 a 251, reinou há 2 anos. Valeriano reinou de 253 a 260, reinou 7 anos. Diocleciano reinou de 284 a 305, Diocleciano reinou 21 anos. Se os teólogos da atualidade estão certos, aqui se passaram nesses 10 dias, que capítulo
capítulo 2, verso 10 de Apocalipse, carta à igreja de Esmirna. Esses 10 dias são simbólicos para representar 10 imperadores, todos 10 perseguiram e massacraram a igreja. Esses 10 imperadores dão uma contagem de 121 anos de perseguição e humilhação. No ano 305, ao qual foi o último imperador de Roma, Diocleciano, se a história está certa, 305. Aí no ano 306, em 27 de outubro de 312, no ano 306, em 27 de outubro de 312, quem sobe ao poder? Constantino sobe ao poder. Constantino sobe ao poder da governabilidade. Quando Constantino sobe ao poder, os 10 se passaram. Constantino, 11º, mas ele não conta porque Constantino, diz a história, Constantino assumiu o poder do Império Romano em 27 de outubro do ano 312. 27 de outubro do ano 312 em 306. O que é que acontece? Quando defendia o Império, ambicioso, teve visto no céu. Constantino teve uma visão no céu, a figura de uma cruz com essa inscrição: por este sinal vencerás. Então, daí por diante, Constantino aboliu a perseguição do cristianismo. Constantino, quando ele teve o poder da governabilidade, ele teve uma visão no céu de uma cruz. Constantino teve uma visão do céu de uma cruz. Ele viu uma cruz no céu e disse: por esse caminho vencerás. Em Constantino, ele aboliu a perseguição e trouxe a paz e a liberdade para que os crentes adorassem e glorificassem o Senhor. Com o imperador Constantino, no ano 306, e 27 de outubro de 312, acabou a perseguição e Constantino trouxe a paz para que os crentes pudessem adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Que Deus abençoe. Até a próxima carta, que é a carta à igreja de Pérgamo. Que Deus te abençoe. Oh, glória a Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.